E fala, meus Bitcoiners! Como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e hoje também de todo o mercado mundial. A gente tem alguns fatos muito preocupantes aí que já estão acontecendo. Eu alertei a vocês no vídeo que eu soltei segunda, ontem eu estava em viagem, não consegui aí estar atualizando. Mas no vídeo de hoje eu vou dar uma geral em tudo que está acontecendo no mercado, tudo que você precisa ficar de olho e como que isso pode e muito provavelmente vai impactar nos seus investimentos, logo depois da vinheta. E cortando para minha tela, mas antes de começar o vídeo, hoje também é um dia especial, que hoje é quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, se você é mulher investidora do mercado de criptomoedas, saiba da sua importância, você é fera, tá? Tenha um ótimo dia, parabéns aí pelo seu dia. E vamos aqui dentro das oportunidades e cenários que eu tô de olho. Eu comentei que ontem, no vídeo de segunda, eu comentei que ontem teria um discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell, ao meio-dia. Foi esse discurso aqui. E ao longo desse discurso, o presidente do Banco Central, ele deu a entender que a economia segue muito forte, como eu havia falado, né? E que isso é o motivo pelo qual eles vão continuar aumentando a taxa de juros. Isso é uma questão que eu já venho comentando com vocês há bastante tempo, inclusive desde que o Bitcoin chegou lá nos seus 24, quase 25 mil dólares. Eu falei que essa era uma alta que, fundamentalmente falando, estava preocupante, estava difícil dela continuar, justamente porque os fatores macroeconômicos estavam apontando que a economia nos Estados Unidos continua muito forte. E se a economia americana continua muito forte, as pessoas elas continuam ganhando bem, elas continuam consumindo, elas continuam empregadas, e isso faz com que tenha inflação. A inflação aumentando, o Banco Central precisa conter isso para não desvalorizar a sua moeda. Então eles aumentam a taxa de juros dos Estados Unidos, fazendo com que as pessoas que tendem a parcelar compras, pegar empréstimos ou qualquer coisa do tipo evitem de fazer, porque os juros para elas estarem pagando ali depois vai ser muito caro, sem falar que as pessoas elas tendem a migrar para as rendas fixas, principalmente as pré-fixadas, justamente porque elas vão trazer uma rentabilidade fixa, constante, mais segura e muito boa. Então são dois fatores que combinados fazem o mercado cair. Vale falar que hoje a gente ainda vai ter o discurso do Powell ao meio-dia, isso é muito importante, porque igual ontem pode trazer volatilidade hoje também. E às 16 horas vai ser divulgado o chamado Livro Bege, que é um relatório que é divulgado 8 vezes ao ano lá nos Estados Unidos pelo Banco Central, que mostra justamente a visão americana com relação à economia. Uma coisa muito importante de se falar é que eu tô com esse site aberto que eu sempre passo ele aqui no canal, que mostra a contagem regressiva para a FONC. A FONC é a reunião do Banco Central que eles vão divulgar quanto que eles vão subir de juros, se realmente vai subir, quais as perspectivas para a economia do Banco Central americano aí para os próximos meses e para o longo do ano. E até uma semana atrás, ou melhor, até 2 dias atrás, antes da fala do Powell, no dia de ontem, terça-feira, 70% do mercado estava acreditando no aumento de 25 pontos base, onde a taxa de juros iria operar entre 4,75% e 5%. Após a fala de ontem, o mercado deu uma reviravolta e atualmente quase 80% do mercado está acreditando no aumento de 50 pontos base. Isso fez com que o mercado, obviamente, sentisse bastante, ficasse abalado, o Bitcoin voltasse aqui próximo aos 22 mil dólares, assim como as bolsas americanas e a maior parte das ações do mercado tradicional também viessem a passar por uma queda. E isso pode ainda ter mais impacto e volatilidade, porque hoje vai ter mais discurso do Powell, hoje vai ter divulgação do livro Bege, e ao longo dessa semana a gente também vai ter dados macroeconômicos que vão falar o que está acontecendo com a economia. Por exemplo, os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, se vier abaixo do esperado, abaixo do previsto, é porque tem menos pessoas desempregadas e logo o mercado de trabalho ele continua muito aquecido. Outra coisa também que vai acontecer é o relatório de emprego, quantidade de pessoas empregadas, taxa de desemprego. Tudo isso vai medir o quanto que tem gente empregada ou desempregada, consequentemente, se isso pode trazer algum impacto na economia. Cortando aqui para o nosso order book,
A gente está numa região que está longe de pontos de resistência, então a gente tem uma força compradora mais atuante. E vale falar que agora a gente está vendo aparecer ordens aqui no livro de ofertas. Tá? A gente tem uma força compradora de curto prazo, então a gente está próximo à região de suporte. Em especial os 21.300, tá? Essa região entre os 21.500 e 21.300, que é um ponto fortíssimo aí de suporte, e vamos ver se o mercado segura. Enquanto isso, do lado vendedor, secaram a quantidade de ursos, de pessoas querendo operar vendido, justamente por conta dessa queda do mercado, onde a gente tem uma força vendedora de curto prazo, mas nada comparado ao que tem aqui do lado dos compradores. Vale falar também que após a fala do Powell, que aconteceu ontem ao meio-dia, olha o que rolou com o mercado. Isso foi justamente a precificação que aconteceu no dia de ontem, onde o pessoal saiu desse lado que estava acreditando que ia ter um aumento de 25 pontos base e foi para esse lado já está acreditando um aumento de 50 pontos base. Então o mercado ele provavelmente vai começar a precificar agora a probabilidade maior sendo um aumento de 50 pontos base, e isso vai fazer o mercado cripto também sentir, e sentiu, né? Na verdade, o dia de ontem não sentiu tanto quanto o mercado tradicional, mas na hora do discurso a gente teve muita movimentação, teve muita volatilidade. A gente ainda não teve fechamentos aqui abaixo desse fundo dos 21.900, 22 mil dólares, né? Acho que a gente não chegou a ter fechamentos confirmados fortes, mas a gente está muito perto dessa região de suporte, tá? Que é os 21.300. E eu acredito, como eu havia falado para vocês, logo que aconteceu o movimento de pivô no diário, quando a gente fez esse movimento aqui, ó, eu falei, galera, a maior probabilidade é que a gente venha buscar pelo menos os 21.300 dólares. A galera, pô, você tá louco, o Bitcoin tá em tendência de alta. Cara, tem perda de força compradora, tem divergência baixista acontecendo, a macroeconomia não tá tão interessante, e isso aumenta ainda mais a probabilidade do cenário do ombro, cabeça e ombro que eu comentei com vocês, que é justamente essa possibilidade aqui, certo? E caso isso aconteça, a gente pode estar vendo uma queda continuar aqui no gráfico semanal, mas não que essa queda não seja saudável, porque igual eu falei e repito, a gente tem níveis de Fibonacci aqui que vão servir de suporte, a gente tem pontos importantes, região de topos prévios, região de fundos prévios, então ainda tem espaço para entrar uma potencial força compradora, segurar essa base de preço para a gente estar fazendo esse pivô, confirmando uma possível reversão de mercado no gráfico semanal. Caso contrário, eu vou estar falando das probabilidades daqui a pouco nas considerações finais. O nosso sentimento do mercado agora está dando uma leve virada, e eu confesso que isso é relativamente interessante. Então a gente está vendo uma consolidação, volatilidade e até queda no preço, e junto com essa queda a gente está vendo a relação entre compradores e vendedores diminuir. Ou seja, estão começando a entrar pessoas no mercado cripto operando vendido, shortando, acreditando nessa queda do Bitcoin e com base no sentimento dos investidores do mercado tradicional. Isso traz liquidez para caso o mercado tradicional precifique todo esse medo, todo esse FUD que está acontecendo e venha dar uma respirada, o mercado cripto pode dar uma respirada forte também. Tanto que ontem, que foi o dia de volatilidade do Fed, o Powell falando e tudo, o mercado tradicional ele caiu e ficou. O mercado cripto ele caiu e voltou. Ou seja, o mercado cripto está demonstrando mais resistência à inflação dos Estados Unidos do que o mercado tradicional. Com isso, se a gente vê um cenário onde o preço está caindo e as pessoas estão shortando o Bitcoin, obviamente a gente pode ver uma retomada e até um ganho de força do mercado de criptomoedas face ao mercado tradicional. Considerações finais, o que eu estou de olho. Basicamente esse cenário do ombro, cabeça, ombro, que eu comentei, confirmando também a divergência baixista que a gente viu aqui no gráfico diário, ainda mais se a gente perder esse ponto aqui, ó, dos 21 mil dólares. Se a gente perder esse ponto dos 21 mil dólares, aí realmente a gente aumenta a probabilidade de fazer aquele pivô de baixa, que aí confirmaria sim o ombro, cabeça e ombro, tá? E aí a gente vai ficar de olho na correção que vai acontecer
aqui no gráfico semanal, onde a gente buscaria por uma base de preço contra a região aqui dos 16.300, dos 15.600, certo? Eu acho que a maior probabilidade é buscar um fundo ascendente. E aí vem a minha estratégia. Até quando esse fundo ascendente ele é saudável? A gente pode ver o mercado cripto cair para os 20, para os 18, mas a gente também pode ver essa queda chegar aqui nos 17, 16. Se esse for o caso, galera, eu vou aproveitar que, como as tendências são fractais, eventuais movimentos de alta para novamente liberar capital e estar guardando uma queda do mercado. Caso aconteça o contrário, a gente veja um fundo ascendente se formar, uma base de preço sendo formada de forma saudável para a continuação desse pivô, aí eu vou aliviar um pouquinho a mão nas vendas, né? Porque eu faço isso, cai, está comprando, sobe, estou vendendo. Então eu vou aproveitar para comprar mais e quando subir eu vou aproveitar para vender menos, porque a gente vai estar vendo uma possível probabilidade dos chamados rallies de bear market, que aí o mensal ele vai seguir nessa correção e buscar por uma base de preço contra os 48 mil dólares. Mas se a gente continuar essa queda, né, aí a gente vai formar nosso topo descendente e podemos ver o Bitcoin e buscar por novas mínimas no ano. Mas tudo isso são aí coisas que vão acontecer aí nos próximos dias, nos próximos meses. E por conta disso não vale ficar olhando tão pra frente assim, certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Comenta aqui o que você acha dessas análises que eu posto aqui pra você no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu. Falou!